Bom, sejam bem-vindos, confrades, confreiras, irmãos e irmãs, suas altezas que participam desta segunda reunião de comitê executivo da primeira plana das Cortes. Esta reunião está acontecendo no dia 7 de novembro, como todas as reuniões de comitê comitê executivo da primeira plana da Corte, devem acontecer sempre aos dias 7, ou seja, começa a 0 hora do dia 7, quando o dia 7, no Império começa o dia 7, e o Império começa primeiro, o dia começa primeiro no Império, em Macau e em Timor. E encerra às 24 horas do dia 7 também, do dia 7 para o dia 8, no Acre. Ou seja, é uma reunião que dura mais ou menos umas 40 horas. E a dinâmica, como eu disse, ela começa com um período, nós estamos ainda nos adaptando, nos acostumando. Ela começa um período para o credenciamento, um período para as apresentações, as considerações iniciais, num primeiro momento. Num segundo momento já vem a introdução, onde alguns assuntos já podem começar a ser tratados, alguns documentos podem ser apresentados e também informes, né, de como vem andando as coisas. Bom, eu hoje tive problemas técnicos, eu não pude fazer a abertura, mas a abertura já está feita, por Sua Alteza. Nossas reuniões a gente faz no corpo mesmo, na página do evento, aí mesmo é onde nós utilizamos como fórum para expormos, pode ser por escrito, pode ser por áudio, pode ser por vídeo, pode ser ao vivo. Inclusive no dia 16, nós vamos ter a nossa primeira live, uma transmissão ao vivo. Já tivemos, né, transmissão ao vivo, mas nós vamos ter uma transmissão ao vivo em teleconferência, né, e ela vai ser coordenada pelo confrade Geraldo José, que é o Senescal do Grão-Pará. E, enfim, como hoje eu tive esses problemas técnicos, eu estou sendo impedido de utilizar o Facebook. Por causa de uma publicação, eles me censuraram. Então, a forma que eu encontrei de participação é esta. Nós já criamos este canal no YouTube, que é um canal para conter todas as reuniões, né, e aí vão ficar expostas e publicadas os anais de todas as reuniões que nós estamos fazendo na primeira plana das Cortes, sejam os comitês executivos, sejam os conselhos deliberativos, que é nos dias 16, né, e seja a Assembleia Geral no dia 25. Bom, então, como eu disse, a primeira parte é a abertura, que eu não dei, mas praticamente estou fazendo junto com a introdução. E eu falo, né, consideramos que hoje, nossa reunião, temos quórum para haver a reunião. No último dia 25, nós não fizemos a assembleia. A primeira assembleia vai ser no próximo dia 25, porque nós não tivemos quórum suficiente. Então hoje nós temos quórum, porque está representada a Casa Imperial e está representada também os oficiais da Casa Imperial, as pessoas que se credenciaram para esta reunião de comitê. Em primeiro lugar, quem preside a reunião, a autoridade maior entre os presentes, Sua Alteza Real Imperial, Príncipe Dom Antônio o César, Sua Alteza Real Imperial, Príncipe Dom Miguel o Gaúcho, Sua Alteza Real Imperial, Princesa Dona Conceição a Graciosa, Sua Excelência o Confrade Isaac
Conde de Bernardo de Souza e Senescal da Gran Cisplatina, Sua Excelência Confrade Geraldo José Senescal do Grão-Pará, Ilustríssimo Senhor Hugo e Ilustríssima Senhora Letícia, que eu não tive o privilégio de conhecê-los, nem saber quem são, mas eles são ativos no movimento, eles estão presentes, eles já participam de uma das secretarias. Ilustríssima professora Cleusa Farias Rosa, filósofa, e ilustríssimo senhor José Benedito Teixeira, que também, inclusive eu tenho um amigo que se chama José Teixeira, mas eu sei que não é este. Também sejam todos bem-vindos. E, enfim, quero dirigir esta introdução desta reunião. Primeiro, considerando a participação, fazendo uma avaliação do mês passado, nas nossas reuniões, a participação ela tem sido prejudicada. Eu não quero dizer que isto é falta de interesse, mas sim pela a questão da tecnologia. Nós procuramos uma plataforma que fosse acessível a todos, que fosse fácil. Não está sendo tão fácil para todos, mas também talvez seja uma falha nossa, minha, né, da condução e do esclarecimento. Eu poderia já ter feito algum vídeo, algum tutorial, alguma coisa assim, explicando como funciona, mas é simples. O que é uma teleconferência? É uma conferência remota. Se tem usado muito as teleconferências audiovisuais ao vivo, se tem chamado estas de teleconferência, mas não necessariamente estas são teleconferências. Todas as conferências podem ser remotas e serem chamadas de teleconferência, que é o caso desta reunião. Ela tem uma duração de quase 40 horas, porque para a adequação de todos os envolvidos no movimento, em todos os lugares, não somente no Brasil, nós fizemos esta possibilidade de um período longo de credenciamento, de apresentação, de abertura, de introdução, várias horas. A pessoa vai, se prepara, traz um material. Onde é que é o local da reunião? Na página mesmo do evento. Ela pode publicar, ela pode postar, né, o material, ou ela pode postar em outro lugar e ali posta um link. A pessoa pode fazer por escrito a sua apresentação, a pessoa pode fazer um áudio, um vídeo, e aí tem um espaço para os comentários, os demais vêm, comentam, né, põe outro, e assim é possível se desenvolver o debate, e assim é possível nós nos concentrarmos na reunião e fazer todas as considerações e ter todo o tempo do mundo para a gente pensar e preparar a reunião, né, e participar da reunião. Então, por exemplo, a pessoa não pode num horário, mas ela pode daqui a pouco mais, é sempre num intervalo de uma tarefa e outra, no percurso do trabalho para casa, de casa para o trabalho, pode ser de madrugada, pode ser... Por quê? Porque às vezes, por exemplo, agora é um horário no Brasil, mas no Macau é outro horário, né? É madrugada agora nos países da África, né? Aqui no Brasil ainda é dia, né? Tá terminando o dia. Amanhã vai estar começando o dia no Brasil, vai ser madrugada aqui, mas já vai estar começando o dia no Oriente. Então, este modelo, a maioria das pessoas que nós estamos, que estão participando, estão no Brasil, muito pouca gente em Portugal, mas este modelo nós estamos desenvolvendo para isto, para que todos tenham este acesso. Bom, este vídeo ele vai ser o primeiro vídeo que eu vou subir no canal. A partir deste vídeo vou também subir os demais vídeos das outras reuniões do mês passado, e assim tudo vai estar disponível no canal. No canal que nós fizemos do YouTube, que se chama Primeira Plana das Cortes. Por que Primeira Plana das Cortes?
Porque primeira plana das cortes é o sinônimo de, uma palavra já em desuso, é um termo já em desuso, mas é o sinônimo de Estado-Maior. Ora, Estado-Maior é um termo em uso corrente nas Forças Armadas, nas Forças Militares e Auxiliares. E nós não queremos passar a ideia de que somos uma milícia, de que estamos desenvolvendo qualquer tipo de atividade ilegal. A Casa Imperial já emitiu uma nota afirmando que nós, quando alguns monarquistas foram presos, alguns estão sendo investigados, tiveram computadores apreendidos, dispositivos móveis, estão sendo investigados pela participação e comissão de crimes. Então a casa emitiu uma nota dizendo que nós não apoiamos nenhum tipo de crime, nem nos posicionamos, nem é necessário para defender a causa que as pessoas lancem mão deste expediente, não tem o nosso apoio, não tem o nosso endosso. Então nós não precisamos disto, nem de aparência de crime, de subversão, qualquer coisa. Muito pelo contrário, são os demais que estão subvertendo a ordem e a tradição. E a nossa identidade ancestral toda foi subvertida pelos golpes, pelas correntes que apoiam os golpes, que apoiam a república, por esse regime é ilegítimo. Então ele se retroalimenta na sua ilegitimidade de crimes, de corrupções, de golpes, enfim, nós não temos nada a ver com isso, muito pelo contrário, somos pela restauração da ordem, da legalidade, da legitimidade, de tudo aquilo que é bom e que foi instituído pelo nosso Pai Celestial. Enfim, somos um movimento de pessoas religiosas, somos um movimento de pessoas que têm e praticam uma fé, cada um a sua, mas não somos um movimento confessional, nem mesmo exigimos a confissão em algum tipo de crença ou doutrina. Simplesmente somos um fórum. E agora estamos fazendo o que é este comitê executivo. Então, o comitê executivo é para os membros da Casa Imperial, da família imperial e os aparentados, e os oficiais da Casa Imperial e dos secretariados dos ramos da Casa Imperial. Para isto é o Comitê Executivo. O Conselho Deliberativo é para as lideranças do movimento monarquista. Aí já amplia um pouco mais. Já não é mais só no âmbito das famílias nobres, das famílias reais e imperiais e dos príncipes. Aí já entra também nos ativistas do movimento monarquista. E aí eu cito, por exemplo, os integralistas, que até eu gostaria de dar um informe, se não der agora, na minha próxima explanação eu quero dar um informe de como anda isto, a nossa relação com os integralistas. Também gostaria de passar um relato da nossa proximidade, porque eu recebo os relatos de alguns oficiais, então eu sei algumas coisas que acontecem, mas há oficiais que a gente não sabe também o que está acontecendo, não nos passam relatos, não estão participando das reuniões. Isso também é algo que nós precisamos considerar e ver o que está acontecendo. Tá? Então tem pelo menos aí, ó, a casa, uma casa em exílio, uma casa monarca da Argentina, uma casa da Rússia, uma casa da Ucrânia e, aliás, duas casas da Argentina. São casas em que nós estamos tendo algum contato. Me esqueci também, aquela casa árabe, que é do príncipe Garrios também, nós estamos em contato. Que mais
que a gente tem aí. Tá circulando aí um documento também do príncipe de Castrecchini, o príncipe Dom Danilo de Castrecchini Pacheco. Também está circulando aí um documento dele em apoio à casa de Dom Antônio César. Então, esse é um assunto que a gente trata aqui no comitê. E também das estratégias para convidar e trazer a outros membros da Casa Imperial Luso-Brasileira, outros ramos também que possam participar. Porque este movimento, como eu publico ali em todos os eventos, a história do movimento é um movimento que começou para a unificação e é um movimento que começou com todos. Nós temos passado por alguns boicotes. Esses boicotes são de pessoas que não querem a unificação do movimento e elas estão passando a ideia de que o movimento é restritamente a Casa de Avis. Por quê? Porque a Casa de Avis aderiu ao movimento de unificação. Então os demais... Bom, e aí assim, eu não quero entrar nesse detalhe do porquê que os demais não estão aderindo e tal, mas basicamente é isto. Eles têm esta ideia, que é uma estratégia que eles criaram para esvaziar e boicotar a causa, né? Bom, inclusive, uma proposta de ideia legislativa de restauração da monarquia tramitou no Senado e ela teve dificuldade de ter um relator. Quando ela teve um relator, o relatório foi feito meio que na calada da noite, foi aprovado e foi engavetado, foi arquivado este relatório. Então, e os movimentos monarquistas, ninguém falou nada, ninguém mobilizou ninguém, a não ser mobilizavam para defender Bolsonaro, para defender não sei o que, contra isso, contra aquilo, contra o PT, contra o Centrão, ou seja, questões secundárias. Mas não são questões secundárias, essas questões são primárias para estes que não querem a restauração. Para nós, a questão primária é a restauração. Então, a gente volta a tocar nesses assuntos, gostaria de prosseguir isto nessa reunião mesmo, tá? O que mais que eu tenho a contar? Bom, é isto, basicamente é isto. Nós precisamos encontrar... Bom, eu vou subir agora todos os vídeos para este canal, né? Eu vou pedir a alguém que ponha o link, porque como eu não estou podendo me comunicar no Facebook, vou pedir que alguém ponha o link no grupo para que vocês recebam esse discurso e também o discurso que eu vou fazer amanhã, tá? Para que todos possam, enfim, né? Divulguem este canal, divulguem o grupo Comunidade Tradicional Lusitana do Facebook e divulguem também os eventos, o Conselho Deliberativo e a Assembleia Geral. Divulguem estes eventos, porque teve mais ou menos uma adesão de 10, 12 pessoas, né, cada um dos comitês, né, este e o anterior. E é mais ou menos isto, né, que acaba representando a todos os órgãos que fazem parte da Casa Imperial, né. Talvez aumente, venham mais pessoas, enfim. O conselho, mais ou menos pouco menos de 30 pessoas, entre 25 e 30 pessoas, o conselho. Tá? Então a gente espera que a Assembleia tenha, no mínimo, né, se tem aí 12, 24, no mínimo 48, 50 pessoas, no mínimo 50 pessoas para a Assembleia. Tá? Para a gente considerar que é uma Assembleia com quórum. Tá? Bom, também a questão das atas. Nós ainda não terminamos as atas. Eu acho que eu não vou transcrever cada áudio e cada discurso. Nós vamos, quando formos fazer os autos, né, os anais, né, da reunião, das reuniões em ata, eu acho que o ideal é pôr o link. Eu vou pôr o link
do canal no YouTube, né? A pessoa lê, vai lendo e qualquer coisa clica no link e vai escutar a reunião, né? Vai escutar o áudio. Bom, então é isto, né? Eu vou investir e continuar insistindo neste modelo, nesta fórmula, neste sistema. E assim vamos tentando e aperfeiçoando, melhorando sempre. Bom, até logo. Logo em seguida eu volto a falar. Muito obrigado.